No período de férias, muitas famílias buscam diversão em locais com água, né? Seja piscina, cachoeira, rio, lugares que oferecem oportunidades para relaxar e se refrescar. Mas aqui a gente deixa um alerta. Quando você está lidando com esse contato com a água, é importante estar atento a cuidados simples que podem evitar casos de afogamento e garantir segurança e saúde nos passeios. E nós vamos conhecer essas medidas de prevenção agora com a repórter Sara Zeferino. Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Hoje a gente conversa com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sobre dicas para evitar essa situação. O Corpo de Bombeiros ele orienta a não deixar, a evitar que a pessoa se coloque em situação de risco. Então a gente bate na tecla da pessoa nem chegar à oportunidade dela se afogar, né? Então a gente orienta a evitar essas situações. Por exemplo, procurar um local que a pessoa já conheça para nadar, preferencialmente que tenha salva-vidas no local. Tem muitos balneários que têm a presença de salva-vidas, sinalização, conheça o local. Você fazendo isso, você evita se colocar em situação de risco e, consequentemente, evita o afogamento. Realmente, a morte por afogamentos é uma causa de morte muito grande, principalmente entre crianças. Na faixa etária de 1 a 4 anos, essa é a maior causa de morte para essa faixa etária. Então, o que a gente orienta? Criança, ela não pode, de forma alguma, estar nadando sozinho, preferencialmente na distância de um braço do responsável, que aí evita-se esse tipo de afogamento que, infelizmente, traz tantas mortes no Brasil. Mesmo com boia, criança não pode ficar sem a supervisão de um responsável. Ponto. Então, assim, a gente tem que bater bem nessa tecla, a gente precisa de muita atenção, independente se está com boia ou não, precisa-se de um adulto tomando conta dessa criança. Então, o que acontece? Hoje no mercado você tem vários tipos de boia e que ele passa uma falsa sensação de segurança. Só que existem boias específicas que trazem uma segurança maior para a criança. Então, o que acontece? Alguns produtos no mercado, eles colocam essa criança numa posição diferente na água e acaba gerando uma posição de afogamento para essa criança. Então, o adulto ele tem que tomar muito cuidado na hora de escolher também o equipamento de proteção dessa criança. Se você presenciar um afogamento, mas não tem treinamento específico de salvamento aquático, nunca entre em contato físico com essa vítima. Joga algum objeto flutuante, pegue algum cabo, um pedaço de corda, qualquer coisa que você consiga chegar até essa vítima e fazer a retirada em segurança. Se você conseguir retirar essa vítima de afogamento, o primeiro procedimento que a gente orienta é o seguinte: seque essa vítima, tente acalmá-la, peça socorro ligando para 193, o Corpo de Bombeiros, ou para o SAMU 192. E se tiver condições, coloque essa vítima até o socorro chegar, ela lateralizada do lado direito. O afogamento ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase da angústia, onde a pessoa ela percebe que ela está numa situação de risco, de perigo, mas nessa fase ela consegue ainda pedir por ajuda, ela consegue ter uma certa flutuabilidade. A segunda fase já é a de pânico, então nessa pessoa ela perde a razão. Então, normalmente, por isso que quando a gente orienta a não entrar em contato, se você não tem o treinamento, porque se aquela pessoa está numa fase de pânico, ela vai agarrar essa outra pessoa, né, e colocar a outra pessoa em risco. Ela é como se fosse um animal irracional mesmo. Ela não perde a capacidade de raciocínio. E a terceira fase é a fase de submersão propriamente dito. É quando essa vítima vai para o fundo daquele balneário. Minas Gerais, ela tem muitas cachoeiras, então acaba sendo um local que acaba atraindo muitos turistas, muitos banhistas para esses locais, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Só que esse período também é o período chuvoso, então muitas vezes tem uma chuva forte no entorno dessa cachoeira e acaba aumentando muito o fluxo de água, isso aí que a gente chama de cabeça d'água, né? Então o fluxo de água acaba aumentando muito e acaba aumentando a quantidade de água naquele local. E às vezes as pessoas acabam não observando tanto
Aí na hora que tem esse aumento repentino da margem de água, né, ela acaba, e isso com velocidade, acaba arrastando as pessoas, levando muitas vezes à morte. Então o que o Corpo de Bombeiros orienta? Observar se você está percebendo que naquela região tem previsão de chuva, então evite aquele local. Se você for banhar nesses balneários, observou a presença repentina de espuma, muitos galhos, a elevação do nível da água, sai imediatamente desses locais e procura um local mais seguro, de preferência mais alto. As cachoeiras, as pessoas são normalmente locais muito bonitos, né, e tudo. Então, com a situação hoje, né, de rede social, às vezes a pessoa está querendo uma foto bonita e ela acaba se colocando em local de risco por conta de uma foto perfeita, digamos assim. Então, a gente orienta a não se colocar em situação de risco por conta de uma foto. Infelizmente, nós já atendemos muitas ocorrências de pessoas que vieram a óbito por chegar, às vezes arriscar, colocar uma situação num local mais arriscado, e a cachoeira, pelo ambiente, as pedras e tudo são ambientes escorregadios, tem uma certa correnteza na água, por mais leve que seja, tem uma correnteza. Então isso aí muitas vezes as pessoas chegam em locais de risco maior, elas venham a escorregar e cair de uma queda, ou às vezes leve, que vai chegar a um trauma pequeno, ou às vezes de uma altura muito grande e que pode chegar até a morte. Na questão de piscinas, principalmente residenciais, a gente tem que tomar muito cuidado com a proteção dessas piscinas. Infelizmente, muitas crianças vêm afogar por conta dessa falta de proteção. Então a criança viu às vezes um brinquedo boiando na piscina, ele vai querer entrar para pegar aquele brinquedo, aí a criança não sabe nadar, ela acaba vindo afogar. Então a gente orienta a colocar grades de proteção, telas de proteção na piscina, para evitar que as crianças acessem esse local sozinhas e venham afogar. É questão de filtros, infelizmente, muitas crianças vêm a óbito porque elas são sugadas, né, por esses filtros. Então a gente orienta a colocar proteções nesses filtros na piscina e principalmente conhecer o local. Muitas piscinas elas possuem botão de emergência, que ela tem o filtro, ele é uma bomba que fica girando ali o tempo todo. E às vezes a pessoa fica presa e apenas de você ir nesse botão de emergência e desligar o filtro já é suficiente para conseguir retirar essa pessoa. Então é conhecer o local. Se a piscina ela tem esse botão de emergência, oriente, procure principalmente piscinas, clubes que possuem salva-vidas. Isso aí são dicas que fazem toda a diferença na hora de procurar um lazer, né? O Corpo de Bombeiros orienta ainda para o risco de brincadeiras, como empurrões, nas áreas de piscina. Infelizmente, as brincadeiras, né, brincadeiras de mau gosto, na beira da piscina, cachoeira, represa, enfim, em balneários, ele acaba trazendo muitos problemas vitimando muitas pessoas. Então, a gente tem a brincadeira de jogar a colega na água, empurrar, isso aí pode trazer um trauma para essa pessoa. Existem várias ocorrências de pessoas que ficaram paraplégico, tetraplégico por conta dessa brincadeira. A gente percebe muitas pessoas correndo, né, em volta da piscina, então às vezes, é um local que normalmente está mais úmido, então a chance de escorregar e sofrer um trauma é maior. Então a gente tem que evitar esse tipo de brincadeira de mau gosto no entorno desses balneários, piscina, o que for.